Bom, então vamos lá. Eu fiz um trabalho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um livro clássico brasileiro. E aí surge a pergunta, né, por que que eu coloquei um livro clássico brasileiro em um trabalho de inglês? O intuito era basicamente inovar, né, inovar e demonstrar uma possível relação, né, e obviamente estudar a língua inglesa, só que de uma maneira diferente. Estudar a língua inglesa simultaneamente com o estudo de livros clássicos portugueses, né? Inclusive, Memórias Póstumas de Brás Cubas pertence a um período literário que nós estamos estudando na literatura atualmente. Então, essa relação, né, fora o principal intuito da execução, né, e da escolha desse tema. Bom, começando aqui, filmes baseados em livros, né, é o tema principal desse trabalho. E vamos lá. Bom, aqui era para aparecer um trailer, né? Só que, como eu tive que mudar aqui de plataforma, vamos buscar no YouTube o trailer. Só que é trailer entre aspas, por quê? Não há um trailer específico pelo fato do filme ser antigo, né? Então, o YouTube classifica esse aqui como o trailer principal, né? Mas não passa de uma cena do filme, né? Só que essa cena resume boa parte da obra, né? Então, por isso o YouTube escolheu essa parte como o trailer oficial. Tanto é que está no canal aqui de filmes do YouTube, né? Então, esse aqui é o trailer principal do livro e filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Virgília era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça humana. Com certeza, a mais voluntariosa. Eu logo iria me encontrar com ela. Logo, logo vai começar o romance. Mas vamos seguir a história sem interrupções? Por enquanto estamos com meu pai com a xícara de café na boca. Quando? Virgília. Filho do conselheiro Dutra. Dutra? Conselheiro Dutra, uma influência política, não conheces? Bom, vocês já devem ter percebido algo errado, né? Algo meio errado. Bom, é o seguinte, por exemplo, aquele indivíduo, né, de terno que ninguém olhava para ele. É porque, na verdade, ele é um fantasma, né? Ele é o Brás Cubas, inclusive, na capa ali do filme, digamos assim, né? No livro, na imagem menor ali, é ele, né, que está piscando. Ele é o Brás Cubas fantasma, né? Então, ele é o personagem principal e vocês vão entender por que que eles não estão olhando, né, para ele naquela cena que é uma das cenas principais do filme e do livro. Bom, em relação ao filme, como eu já disse, a imagem menor demonstra, né, como se fosse a capa do filme, uh, e ele é dirigido por André Klotzel, que é este indivíduo que se encontra na imagem à direita, né? E ele já dirigiu outros filmes famosos na época. Que época? 2001, né? Foi o momento que foi lançado o filme, né? Mas o livro é muito antes, daqui a pouco será demonstrado. Mas o filme mais perto, né? 2001. Personagens principais. Nós temos o Reginaldo Faria, que é o Brás Cubas Fantasmas, que vocês viram lá, né? Que ele não é olhado por ninguém, né? Esse Reginaldo Faria, ele é um dos personagens principais, né? E a imagem menor ali à esquerda, de quem? Da mim, né? É uma cena, né, do filme. E na direita, ele participando de alguma novela da Rede Globo, né? Isso demonstra o fato de que ele é muito famoso, né? Ele participa frequentemente de novelas importantes na emissora mais reconhecida, né, nacionalmente nesse quesito, a Globo. Petrônio Gontijo. Petrônio Gontijo é o Brás Cubas, né? Só que é o Brás Cubas jovem, né? E ali novamente na imagem esquerda, menor, né? Superior, menor, é possível observar uma cena do filme,
né, em que ele está atuando, e na direita uma foto mais recente dele, né, lembrando que na esquerda relaciona-se a 2001, né, e na direita é uma foto mais recente do personagem. Otávio Miller, ele vai participar, ele é um comediante, né, ator comediante da Globo, e ele vai participar desse filme, né. Então ali novamente na esquerda uma imagem do filme, de uma cena do filme, na direita uma imagem mais recente dele. Isso demonstra o fato de que ele é muito famoso, né? Você acredito que quase todos conheçam o trabalho dele, né? É muito voltado a comediante, né? A comédia. Por fim, a Vietia Zangrande, ela é a Virgília. A Virgília será disputada, né? Uma mulher que será disputada pelos outros dois atrás, que eu acabei de mencionar, o Brás Cubas, jovem, e o Lobo Neves, né, o Otávio Miller. Ela será uma das personagens principais, né, a personagem principal feminina. Né. Tem ali uma imagem do filme, né, à esquerda, e à direita, uma imagem mais recente dela. Plot, enredo. Bom, é necessário destacar o seguinte: essa história, né, obviamente, tanto do livro quanto do filme, é narrada de maneira psicológica, tempo psicológico. O que significa isso na literatura? Tempo psicológico é basicamente o seguinte: a história começa no fim, né, e termina no início. Como assim? Ela, então ela começa na morte, né, na morte do indivíduo, e termina no início, né, ou seja, termina no, no nascimento dele. Só que percebe-se que eu coloquei entre aspas ali. Por quê? O Memórias Próximas de Brás Cubas ele tem uma característica peculiar, né? Tem uma característica específica. Ele inicia na morte e acaba na morte. Né? Ou seja, ele ao mesmo tempo uma característica psicológica, né, do quesito literário, quanto uma característica cronológica. Né? E essas imagens demonstradas refletem muito bem isso. Começa ali o fantasma, Brás Cubas, né, já morto, e depois volta para ele criança. Né? Volta para ele criança e depois vai para jovem, e por fim volta na primeira imagem, volta na morte, né? Volta no fantasma. Então, por isso, não é um tempo psicológico clássico, mas sim uma mistura entre os dois. Ou seja, a primeira imagem, ela deveria estar no lugar onde ela está, porém deveria também estar no último, né? Ou seja, ela perdura duas vezes, né? Nessa classificação. Sinopse. Bom, o filme ele consiste basicamente no seguinte: Brás Cubas, né? Ele está entediado no enterro dele, né? Quem for ler vai entender. E quem for ler o livro, né, vai entender. E ele está muito entediado. E aí, para trazer um pouco de alegria para ele, para diminuir um pouco o tédio, ele vai escrever um livro contando sobre a história de vida dele. E aí surge Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? E aí, durante o livro, ele vai contar, né, sem dar muito spoiler, mas ele vai contar, basicamente, a respeito da infância dele, né? Na verdade, isso é uma parte pequena do livro, infância. Por exemplo, ele era muito travesso, né? E aí, um fato interessante, um fato que demonstra essa classificação é o seguinte: ele sabia que um casal de namorados, né, estavam se relacionando na família dele, e este casal não queria que contasse, né, para os pais. Acaba que ele vai lá e conta, né, na mesa de jantar, né, durante um jantar, obviamente, ele vai lá e conta aos pais desses indivíduos, né? E, ou seja, ele era uma criança muito travessa, né? E muito divertida ao mesmo tempo. Só que isso é só uma parte do livro, chega a 10% do livro. Né? Depois ele vai para jovem e
né? Como eu já disse, a morte. Só que dentro desses quesitos tem muitas aventuras, né? Tem muitas aventuras. Tanto romântica quanto outras características, né? E Rio de Janeiro, né? Por que falou que era o caso Rio de Janeiro? Porque esse 95% da história passa no Rio de Janeiro. E aí estão duas imagens, né? A maior de Ipanema, se não me engano, em 1870. E a menor, a legenda do menor estava Botafogo, né? Talvez era um bairro da época, e tornou-se outro atualmente, né? Ou uma vila. Enfim, estava Botafogo. E ali são características clássicas, né, do Rio de Janeiro, que perduram até os dias atuais. E outra característica clara do livro e do filme é a ironia, né? O Machado de Assis, que é o autor do livro, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele usa muito dessa característica, ele usa muito o quesito irônico para explicar, né, e detalhar os diversos itens do livro. E aí só quem for ler vai perceber esses caracteres irônicos, não tem como eu falar aqui, porque senão estaria contando a história, né? E esses caracteres irônicos ao mesmo tempo são engraçados, então é divertido de ler o livro, claro, na minha opinião. Curiosidades do filme. Essas são as duas editoras, né, digamos assim, produtoras, melhor dizendo, do filme, a Dolby Digital and Color by Deluxe. E os atores, eles já eram experientes ou ganharam experiência com a produção do filme. Um exemplo da primeira classificação é o de baixo, né, o Reginaldo Faria ali, a imagem menor. Ele, por exemplo, está numa novela que foi gravada em 2015, em 2016 na Globo. Mas ele já chegou em 2001 para gravar Memórias Póstumas de Brás Cubas, tendo uma carreira muito boa anterior, né? Ou seja, ele já era famoso. E ele só gravou mais um filme. Ao passo que, ao contrário, né, o Petrônio Gontijo, que é da imagem maior ali, ele não tinha tanta experiência, né, no momento da gravação do filme, e ele vai ganhando cada vez mais experiência na carreira, né? Uma justificativa disso, por exemplo, é aquela imagem. Ele ali é uma foto dele vestido de Moisés, né, e atuando com Moisés na novela Os Dez Mandamentos, né, que passou na Record, acredito que ano passado. Ou seja, ele fez um papel muito importante, né, em uma novela, em uma emissora muito importante. Ou seja, ele evoluiu bastante desde 2001, gravação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, até os dias atuais. Informações do livro agora. Como eu já disse, foi escrito por Machado de Assis em 1881. Essas três imagens aí são várias editoras, né, do livro que são possíveis de encontrar atualmente. Tem muito mais do que essas, né? Inclusive é uma característica do livro dele, não só dele, como dos livros clássicos. Atualmente possuem muitas editoras, né? E tem uma curiosidade, é o seguinte. O livro, como eu disse, foi lançado em 1881. Ele foi escrito muito antes, né? Obviamente. Agora é o seguinte, na época, existiam os folhetins, ou seja, novelas em jornais, né? E o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma novela que foi passada para a população no jornal, né? Só que ela foi passada em 1880. Ou seja, o livro foi escrito muito antes, só que antes dele ser lançado em forma de livro mesmo, ele foi lançado na novela, né? Ele foi lançado no jornal em forma de novela. Nós estudamos na época romântica, né, que existia muito esse tipo de folhetim, que consistia basicamente em novelas passadas em jornais. Isso foi desde maio até dezembro de 1880,
Em fevereiro de 1881, o livro, né, propriamente, será lançado. Inclusive, essa é uma justificativa de uma característica do livro. Quem for ler vai perceber que o mesmo possui cerca de 160 capítulos, muito pequenos, né? Porque, primeiro, muitos capítulos, porque teria de espacionar, né? Teria de criar um quesito temporal para o lançamento dos capítulos no jornal, né? Em forma de novela. E muitos capítulos, né, que possuem característica nessas novelas. Bom, semelhanças. Existe quase tudo é igual, né? Quase tudo é igual. E a principal semelhança que é necessário de enfatizar é essa aí do narrador, né? O narrador é um narrador onisciente, né? Que é o Brás Cubas fantasma. Ele aparece durante quase toda a história, né? Tanto no filme quanto no livro. Essas aí são duas cenas que exemplificam muito bem isso, que inclusive são aquelas duas cenas do trailer, né? Que o YouTube caracteriza como oficial, né? Então, ele aparece no filme como um fantasma, narrando a história, e depois os personagens propriamente, né, classificam e complementam. Na imagem menor, nós temos a Virgília, né? E na imagem maior, nós temos o próprio personagem, né? O Brás Cubas, jovem, que é o Petrônio Gontijo ali, né? Embaixo, e o pai dele, né? Que é o mais com café na boca, né? Que é uma xícara na boca. Ele é o pai do Brás Cubas, mas ele não aparece muito na história, igual a Virgília e o próprio Brás Cubas. E nas duas imagens nós temos o narrador onisciente, né? O narrador que é o fantasma. As diferenças. Algumas cenas, né, que estão no filme, com certeza não apareceriam no que estão no livro, com certeza não apareceriam no filme. É óbvio que senão o filme teria 30 horas de duração, né? Então não poderia aparecer. E o humor. O humor no livro é menos do que o humor no filme, muito devido àquele personagem comediante, né, o Miller, lá, Otávio Miller. Ele trouxe uma característica mais humorística para o filme. E eu trouxe um exemplo disso também aqui no YouTube, né? Uma cena básica que vai mostrar este fato. Meu caro Brás, é uma honra a tua visita. Não se preocupe, caro espectador. Não mancharei essa história com sangue. Eu tinha muita... Enfim. E aí, por aí vai. Né? E isso é uma característica de humor no qual o personagem o Miller trouxe, né? Isso, por exemplo, não é evidente no livro. Por fim, o período do livro, e isso relaciona-se com a literatura. Machado de Assis, né, nessas duas imagens aí, na menor ele mais jovem, na maior ele mais idoso, ele tem a característica de mesclar tanto o romantismo quanto o realismo. O romantismo, como nós já estudamos, tem a principal característica a imaginação e o sentimentalismo, enquanto o realismo tem a característica de objetivação, né, uma observação, objetivos, né, sem imaginação, e a racionalidade humana. Então ele vai mesclar muito esses fatores no livro, principalmente no quesito racionalismo, né? Aí já vem uma característica principal do livro, racionalismo.
presente, né, no movimento realista. É o seguinte, uma parte do livro vai falar a respeito do realismo, vai falar a respeito, melhor dizendo, vai falar a respeito do humanismo. E o ser humano vai começar a perceber que ele é o centro do universo, né? Lembra do renascentismo? E dentre outras ideias, enfim. Aí vem o humanismo, no qual será debatido pelo personagem Quincas Borbas, né? no livro, quanto no filme. Né? Então tem cenas dos dois, de ambos, em ambas as obras, em ambos os meios de transmitir a obra. Então, o humanismo, né, como eu já disse, o racionalismo, é a principal característica do período colocada na obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso.